Estamos aqui no nosso vídeo número 10. E nesse vídeo número 10, eu vou atender algumas solicitações de alguns alunos e alguns clientes que eu tenho quando eu vou dar treinamento de previdência privada, que é como calcular uma reserva futura com a calculadora da HP. Ou seja, como que eu faço esses cálculos sem depender de simuladores, sem ter que recorrer a alguns simuladores em internet, porque a gente sabe que nenhum simulador da internet é confiável, porque você não sabe qual é a taxa de administração que eles estão colocando, qual é a taxa de carregamento. E eu gostaria de fazer uma simulação mais concreta, mais perfeita, só que eu gostaria de fazer isso com a minha calculadora HP. Então eu vou sair de cena e vou colocar para vocês algumas simulações fazendo o cálculo com a calculadora HP. Espero que vocês entendam como funciona a HP dentro dos cálculos de uma previdência privada. Então, olho na tela. Olá pessoal, então vamos praticar um pouquinho de exercício utilizando a nossa calculadora HP. Se você não tem nenhuma HP, a calculadora a gente até entende que é uma calculadora relativamente salgadinha, né, com relação ao preço, se comparada com as comuns, é lógico, né? Mas agora a gente tem a oportunidade de baixar a nossa HP diretamente na internet, ou seja, você pode baixar no seu smartphone, você pode baixar no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, totalmente gratuito. Então vale a pena aprender a trabalhar um pouquinho com a calculadora, ok? Bem, o primeiro passo para os exercícios é limparmos a calculadora, ou seja, limpar a memória da calculadora. E como nós podemos fazer isso? Utilizando a tecla F e CLX, ou seja, nós vamos clicar na tecla F e na tecla CLX para limparmos a nossa calculadora e para iniciar os cálculos. E aqui nós vamos fazer um cálculo de uma situação, de uma previdência onde nós iremos depositar R$200 mensais durante um período de 25 anos, que significa 300 meses, e uma taxa estimada de 8% ao ano, que significa 0,64340% ao mês. Então, primeiro passo, transformarmos os anos em meses e depois a taxa anual também em taxa mensal. E nós vamos fazer esse exercício na HP para provarmos que o 182.96681 é o resultado desta operação. Bem, se você quiser anotar em um papel, aqui tem uma colinha, né? Depois de limpar a calculadora com a tecla F e CLX, você vai teclar na tecla G, que é a tecla azul que você tem no final do teclado da sua calculadora. Por que o G7? Porque através do begin, nós vamos fazer, né, nós vamos fazer um cálculo já fazendo um depósito, ou seja, eu vou fazer o depósito hoje, ele já começa a render os juros, né? As taxas já começam a render dentro do meu fundo da Previdência. Depois eu vou digitar 200 da forma como está apresentando aqui. Aí eu teclo CHS para transformar esse número em negativo e alimento a máquina com PMT. Depois, os 300 meses, como que a calculadora vai identificar? Você vai digitar 300 e a letra N, que a letra N significa período. Depois o 0,64340, você também vai digitar e teclar na tecla E, que significa taxa. E no final você vai teclar a tecla FV, que significa valor futuro, e você vai encontrar o resultado da operação. 182.96681. Eu vou fazer essa operação na calculadora HP, que eu vou puxar aqui na minha tela, para comprovar se realmente essa é a fórmula correta de calcular, e com isso você acompanhando vai aprender um pouquinho mais sobre a HP, ok? Bem, então vamos utilizar agora uma HP que eu puxei na minha tela para um melhor entendimento. Então, a primeira regrinha, que é fazer a limpeza da nossa máquina, né? Então vamos no F, CLX, e a nossa calculadora está limpa. Deixa eu tirar o beijinho, é até bom que ele está aqui, porque assim eu ensino vocês a tirar o beijinho depois que for utilizar a calculadora para outras finalidades. Então é G,
8, você limpa o BGIN. Como nessa operação nós devemos usar o BGIN, então eu vou na letra G e no 7, sempre colocando o BGIN no visor, ok? Bem, nós vamos precisar aqui de R$200, né? Nós vamos ter que teclar R$200. Transformo esse número em negativo utilizando a tecla CHS e o PMT que significa mensais, ou seja, parcelas. Depois nós vamos para o período. O período é representado pela letra N. Então eu vou alimentar a calculadora com 300 meses, né? 300 e N, que é o período. Depois eu vou ter que alimentar com a taxa. A taxa mensal é 0,64, então ponto 64 340. 340. Sempre utilizamos 5 para dar um resultado mais próximo da realidade. Teclamos na tecla I, né, que significa taxa. Depois de feito tudo isso, nós vamos pedir para a máquina calcular o valor futuro, ou seja, a reserva que nós teremos lá na frente. Então aqui está o resultado, 182,96681, que bate com o resultado do nosso cálculo, ok? Bem, agora nós vamos fazer um cálculo utilizando uma taxa de 2% de carregamento, ou seja, nós tínhamos no exercício anterior R$200 que nós estávamos aplicando todo mês, que era uma aplicação mensal. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com uma taxa de 2% de carregamento, aplicando esses 2% em cima dos 200, vai nos restar R$196, que é o valor que vai para a nossa aplicação. Então, seguindo a regrinha F, CLX, limpamos a nossa máquina, o BGIN já está no visor, então agora é só alimentar os 196 mensais que vai entrar na nossa conta, transformamos em negativo, avisamos a calculadora que isso aí são parcelas, aí vamos no período, que é de 300 meses, representado pela letra N, que é o período, e 8% ao ano, que é 0, então ponto 64340, que é a taxa, então nós devemos teclar na letra I. E procurarmos o valor futuro, que é o FV. Então nós temos aqui 179.307,48. Então observe que os 2% que a instituição financeira retém no ato do depósito que você faz na sua conta da Previdência Privada, lá no final dos 300 meses, isso aí vai dar uma diferença de R$ 3.659,33, que é justamente os 2%. Se você calcular aqui, você vai ver que a diferença é 2%. Então, não é um valor representativo em função do prazo, que é de 25 anos, mas dá uma sangradinha na sua previdência, ok? Então, essas são as dicas que eu preparei para você fazer o cálculo da sua previdência privada utilizando a sua HP, ok? Então, sucesso nos seus cálculos. E aí, gostaram? Então agora vocês têm condições de baixar uma HP dentro do seu computador, dentro do seu notebook e fazer os seus próprios cálculos. Ou seja, eu vou comprar uma previdência privada, vou levar a minha HP, no meu smartphone mesmo eu posso baixar minha HP, sentar na frente do meu gerente e mostrar para ele que agora eu sei fazer cálculo, então não adianta me enganar. Eu aprendi a fazer cálculos com HP e vou fazer as minhas simulações. Viu que legal? Então, boas negociações, boas cotações.